senhoras deputadas, ocupo o grande expediente para falar sobre um tema que é exatamente o combate ao trabalho infantil, que o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Infantil é no próximo domingo, dia 12. Só que amanhã, quinta-feira, dia 9, dia 10, o Brasil inteiro vai estar mobilizado no sentido de defendermos os direitos sociais, os direitos trabalhistas e uma reação contra o golpe que vem se consolidando nesse país desde o dia 17 de março. E, portanto, vai ser um dia de grande mobilização. Amanhã à tarde, o Fórum de Combate ao Trabalho Infantil, juntamente com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e outras entidades que compõem o Fórum, vão estar amanhã à tarde, aqui no centro da cidade, também dialogando com a população, mostrando a importância de respeitarmos as crianças enquanto crianças, os adolescentes enquanto adolescentes. Portanto, essa semana é uma semana de muita luta e eu faço o meu pronunciamento hoje e amanhã nós estamos com folder também no centro da cidade, mostrando os dados com relação ao trabalho infantil. Mas eu aproveito, o deputado George, ele saiu para dar entrevista, mas para lembrar o seguinte: não são os sindicatos que vinham denunciando a questão do imposto de renda, é o Sintese. Foi o Sintese que descobriu que dentro do manual da Secretaria do Tesouro Nacional, o Tribunal de Contas estava correto, né, de usar exatamente para abater na questão do limite prudencial. Acho que isso em 2013 ou foi em 2014. Os outros sindicatos reconheceram, mas depois do estudo do Sintese, e os sindicatos reconhecem que foi o estudo do Sintese. Tanto quanto foi o estudo do Sintese que coloca que os outros poderes é que devem bancar os aposentados para que o limite prudencial também diminua. Então, o estudo do nosso sindicato dos professores, que é vanguardista nesse sentido, que faz o seu papel, o papel de estudar para propor melhorias para a sua categoria, que são os professores, mas também para os demais colegas servidores públicos. Mas eu estou trazendo aqui os dados da questão do trabalho infantil, que ainda é preocupante no Brasil, mas pode passar, mas que mostra exatamente, por esse quadro, né, por essas colunas, nós estamos mostrando o quanto vem caindo, a partir das políticas públicas, o trabalho infantil no nosso país. Houve um aumento de 2013 para 2014. Nossa preocupação agora com esse desmonte de todas as políticas públicas no campo social, isso tende a piorar, né? Mas os senhores estão vendo que, de acordo com as políticas de distribuição de renda, com as políticas do campo social, há uma diminuição imensa, né, do trabalho infantil. Portanto, e também com a contribuição do Ministério Público do Trabalho, que faz a fiscalização, né, e o trabalho do Fórum também de combate à erradicação do trabalho infantil. Pode passar. Eu quero aqui dizer que no mundo inteiro são 168 milhões de crianças e adolescentes sendo explorados pelo trabalho infantil. Mas no Brasil, eu trouxe esses dados para a gente trabalhar. Em 2014, existiu 13 milhões e 300 mil pessoas de 5 a 17 anos no trabalho infantil. Daí nós vamos tirar 500 mil estavam com carteira assinada de acordo com a legislação. Os demais não. Porque nós sabemos pela legislação, e aí o deputado Francisco Alberto sabe mais do que eu como operário, que a partir de 14 anos a nossa legislação consente que seja aprendiz, é o jovem aprendiz. E que tem que ter carteira assinada e que só trabalha um turno e que não pode trabalhar em lugar insalubre, não pode trabalhar em lugar perigoso, não pode trabalhar com remédio, não pode trabalhar com bebida alcoólica. Quando você só retira 500 mil, é que os demais, na faixa etária que nós estamos colocando aí para os senhores, né, os demais de 5 até 17 anos, esses de 14 a 17, eles estão trabalhando nessas áreas perigosas. E que nós, enquanto legisladores e fiscalizadores, precisamos tomar posição, né? Então, aqui, é outro dado preocupante. De 5 a 17 anos, né, quem é que está trabalhando nessa faixa etária, por exemplo, de 5 a 13,
3,2% aqui em Sergipe, eles estão trabalhando. Desses 3,2, 2,1 não frequentam a escola. Isso é mais grave ainda. De 14 a 15 anos, 10,8, 4,5 não estão frequentando a escola. E de 16 a 17 anos, que legalmente pode trabalhar, mas eles estão aí nesse dado estatístico, porque eles estão trabalhando de forma ilegal, 28,3% dessa faixa etária em Sergipe trabalham de forma ilegal, sendo que desses que trabalham, 16,6% não estão estudando. Então, é um desafio para nós dialogarmos com o Poder Executivo e com o secretário da Educação para que priorize exatamente a inclusão desses jovens, dessas crianças. Pode passar? Bom, aqui nós vamos ver crianças e adolescentes ocupados em Sergipe do ano 2014 por faixa etária, excluído quem mantém vínculo empregatício com carteira assinada. Então, esses dados que eu estou trazendo é só quem está trabalhando e que está ferindo a legislação. Não tem carteira assinada, não está obedecendo o que a legislação estabelece, né? De 5 a 13 anos, nós temos 11.564. De 14 a 15 anos, 16.626. De 16 a 17 anos, 23.491. Totalizando, nós temos hoje em Sergipe, de 5 a 17 anos, 51.681 entre crianças e adolescentes trabalhando. Então, é um índice, um número ainda muito alto e que precisamos dialogar, né, com o órgão fiscalizador, que é o Ministério Público do Trabalho, né, mas também com as políticas públicas aqui no nosso estado. E aí eu quero só completar um dado que nós levantamos. Eu não fiz a proporção com a população, mas é preocupante. Por exemplo, claro, Aracaju, por ter maior índice populacional, tem de 289 em 2014, né, que são os últimos dados que nós temos publicados. O Ministério Público fiscalizou 289 estabelecimentos. Desses, encontrou 70 entre criança e adolescente trabalhando irregularmente. Em segundo lugar, vem Lagarto. De 106 estabelecimentos fiscalizados, 60 entre crianças e adolescentes trabalhando, né? Em terceiro lugar, vem Itabaiana. 157 estabelecimentos fiscalizados, 50 entre crianças e adolescentes trabalhando. Mas proporcionalmente, esses três municípios não é que tem maior exploração de criança e adolescente. Porque você vai para Riachão dos Antas, aí você tem 14 estabelecimentos fiscalizados e você encontra 30 entre crianças e adolescentes trabalhando. Então, se você for trabalhar, e isso ainda não deu tempo de eu fazer, mas vou fazer, então você pega a população desse município, pega o número de estabelecimentos fiscalizados e o número de crianças e adolescentes trabalhando, você vai ver que, por exemplo, aqui proporcionalmente a cidade talvez seja Riachão, mas também pode ser Cedro, sabe? Pode ser Simão Dias, que tem 32 de 31 estabelecimentos fiscalizados. Primeiro que o número foi muito baixo de estabelecimento fiscalizado, mas encontrou-se 32 entre crianças e adolescentes, 32 pessoas trabalhando entre criança e adolescente. Então, aqui é irregular. O menor aprendiz, como eu lhe falei, é de 14 anos, né? De 14 a 17, que tem que ter aquela situação. Então, aqui esse dado daqui não tem o menor aprendiz, tá certo? O que está regularizado nós não colocamos desse dado. Esses dados daqui e esse daqui são dados de irregularidade, tá? Porque o menor aprendiz é aqueles dados que eu disse. Você tem que trabalhar só em um turno, carteira assinada, não pode trabalhar em farmácia, não pode trabalhar com remédio, com bebida, não pode trabalhar em lugar insalubre nem periculoso, tá certo? Então, esses números daqui é porque não estão seguindo essa regra. Então, é uma preocupação que nós precisamos priorizar à frente da criança e do adolescente. Já fizemos audiência, mas esse ano vamos fazer nova audiência, para cada vez mais conscientizar, principalmente os empresários, de que não pode usar, e os pequenos produtores também. A campanha esse ano, eu quero que passe. O outro dado, criança e adolescente em idade de
14, 15 anos no estado de Sergipe, em 2011 a 2014. Então, está mostrando, são complemento dos dados, com gráficos e tudo mais, dos dados anteriores. Pode passar. Acho que termina aí, em termos de... Bom, aí vem a campanha. Não ao trabalho infantil nas cadeias produtivas. Então, esse ano, o Fórum Nacional, o Fórum Estadual, o Ministério Público do Trabalho, nós estamos com essa campanha, não ao trabalho infantil nas cadeias produtivas. Por quê? O que é que se descobre? Você vai para uma casa de farinha, tá certo? Então tá ali a criança. E aí, sabe, desde que a criança pega uma faca e vai descascando a mandioca. Ou faça outra atividade, só que ali é um lugar insalubre, você sabe disso, né? É um lugar perigoso porque esses instrumentos, né, geram o problema de cortar o dedo, de perder mão, né? Então, aí você vai para a cadeia produtiva da pesca. Então, a mãe não tem com quem deixar a criança, aí coloca a criança ali, você vai ali em Pirambu, aqui não, que tem fiscalização. E aí a criança, aí chega a pesca com gelo, às vezes até brincando, tá? A criança vai ajudar. Sim, é uma brincadeira educativa, é. Só que a gente tem que saber o seguinte, a criança quando pega o camarão que vem com gelo, e aqui nós estamos com o médico assistindo, então ela vai perdendo as impressões digitais, porque o gelo vai tirar a impressão digital, tanto quanto a mulher e o homem que vai fazer a colheita da laranja, do limão. Aí a criança vai ajudar o pai e a mãe. Então, a criança não recebe nada, ou o adolescente, ele está numa cadeia produtiva que a família vai trabalhar, aí leva a criança ou adolescente e ele começa a manipular com elementos que geram problema para a sua saúde. Na questão também da laranja, do limão, perde as impressões digitais, né? Além da questão de postura, questão porque eles estão em desenvolvimento, a criança e o adolescente. Pegar o cesto, então gera problemas de saúde graves, muitas vezes, exatamente, e às vezes há uma necessidade da família. Por exemplo, você está numa fábrica, hoje, descentralizam muito, terceirizam, de sapato ou de chinelo. Então, às vezes, até na própria casa, que tem aquele processo de terceirização. Aí bota a criança de 5, 6, 8, 10 anos para colocar só a taxinha que enfeita o sapato. Mas aquilo gera problema de saúde e de risco, né? Então, por isso é que se está nesta campanha de cadeia produtiva. E a cadeia produtiva, em geral, a criança e o adolescente, ele entra no mundo do trabalho através da família, nesse processo da cadeia produtiva. Portanto, amanhã, como o dia 12 é um dia de domingo, o Fórum estabeleceu que amanhã é um grande dia de mobilização. Amanhã nós vamos estar, os professores, com a mobilização de uma pauta específica no Palácio, né? Adélia Franco, a pauta específica que é a nossa carreira, que está totalmente desestruturada, né? E as condições de trabalho também. E que o governo abra o diálogo, né? Tem que reconstruir a comissão do plano de carreira, como o Marcelo Deda fez em 2009, né? Já tem que estabelecer agora, porque a carreira está toda desmoronada. Então, amanhã pela manhã, os professores vão estar em ato, vão estar paralisados. Todas as redes municipais, eu não sei de Aracaju, porque é um sindicato específico, mas os municípios vão estar parados, como também a rede estadual. A pauta específica de cada área, a mobilização é amanhã, tanto nas redes municipais como na rede estadual, para que no dia 10 os professores também vão estar parados, e agora numa pauta nacional. O Ministério da Educação está sendo desmontado. Semana passada nós perdemos uma secretaria estratégica, foi revogada essa secretaria, foi desmontada essa secretaria, que trabalha com a questão da alfabetização, que trabalha com as questões das diferenças, questão de gênero, a questão racial e a questão dos deficientes. Então é gravíssimo desmontar uma secretaria que é o bom e o novo, né, que o Partido dos Trabalhadores trouxe desde 2003. Exatamente, tem um olhar especial para que possamos gerar justiça respeitando as diferenças, né? E foi desmoronada essa secretaria. Então, há um desmonte das políticas públicas, além da desvinculação
da área de educação e saúde em termos de recursos. Então, no dia 10, no Brasil inteiro, os professores vão estar mobilizados, defendendo a sua pauta, o Plano Nacional de Educação, com os planos estaduais, que também é outro desmonte. O governo está mudando totalmente. O núcleo comum, a base comum da educação, né, que teve todo um processo de construção e agora chega uma nova equipe querendo desmontar totalmente. Então, dia 9 e 10, paralisação dos professores no estado de Sergipe, rede estadual, as redes municipais, com atos, provavelmente amanhã, não vai dar tempo de eu estar aqui na tribuna amanhã pela manhã, mas já fica aqui o registro e todo o apoio ao movimento dos trabalhadores no Brasil inteiro, os movimentos sociais. 9 e 10, vamos estar mobilizando o Brasil contra o golpe, contra o desmonte das políticas públicas, contra nenhum direito a menos, nenhuma política social a menos. Esse é o grande... Deputado, só uma pergunta. Nessa pesquisa sobre o trabalho infantil, você já tem um percentual, trabalhador rural, trabalhador doméstico, trabalhador do comércio, da indústria? Não tem ainda esse detalhe, precisa avançar nesse sentido, né? Porque o trabalho doméstico indica que o trabalho doméstico é muito grande, né? Nessa fase do adolescente, principalmente, a partir de 12 anos. Trabalho rural, certeza. E aí é por isso que entra a cadeia produtiva. Porque você vai fazer a colheita, você vai fazer o plantio, aí você leva a criança, termina ele passando a ser uma mão de obra, e na área rural é gratuita, né? Tanto criança como adolescente. Porque a cadeia produtiva é aquilo que eu disse, ela é muito familiar em termos de trabalho infantil. E aí que é a casa de farinha, que é a plantio, que é a colheita, né? E que gera muitos problemas. Na zona rural, você sabe, do câncer de pele é fortíssimo, principalmente a gente aqui no Nordeste, a criança vai sem proteção, né? As crianças já pequenininhas, as mães não têm onde colocar seus filhos, daí a importância da creche, para que a mãe vá, a trabalhadora rural, vá para a área rural, mas que tenha creche, que tenha onde deixar a sua criança, né? Então, eu acho que é uma preocupação que a gente precisa. A gente pode até pedir uma audiência no Ministério Público do Trabalho para ver, porque esse período é um período que o Ministério Público do Trabalho intensifica a fiscalização, para ver se eles estão trabalhando com essas categorias, mas publicado o que eu consegui foi isso. Pode até ter, o IBGE pode ter, mas eu não tive acesso, nós não pesquisamos, tá certo? Mas vamos, a partir da sua provocação, vamos buscar outras fontes para ver se tem, de forma mais detalhada, né, essa questão do trabalho infantil, do trabalho do adolescente, em termos de descumprir com a legislação. Era isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu espero que em 9 e 10 o Brasil realmente faça uma grande mobilização, possamos reverter esse golpe e a nossa presidente Dilma Rousseff possa voltar a continuar com o seu mandato governando essa nação.